Oi, gente! Oiê! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Língua do PP. E hoje você que está assistindo a gente aí vai conhecer uma história muito bacana que mistura muita música, superação e força de vontade. É isso aí, antes de mais nada, curte esse vídeo, comenta, compartilha com todo mundo, porque o nosso convidado merece, tá bom? Exatamente, é mesmo. O nosso convidado começou na música aos 12 anos, enfrentou algumas pausas forçadas ao longo dessa carreira e um acidente que mudou completamente tudo, mas isso sem abandonar a música, né, Ana? É isso mesmo, e mesmo depois disso tudo, ele voltou pros palcos e continua levando a música pra vida. E é o João Camaleão. João Camaleão! Bem-vindo! Obrigado, gente, pelo convite, viu? Satisfação total estar aqui com vocês. Um abraço pra todo mundo que tá assistindo. É isso A aí. gente que agradece. João é sambista, pagodeiro e começou cedo. Muito cedo. Conta pra gente, 12 anos, como é que foi esse seu 12 início na anos. música? 12 anos é quando eu coloco assim, oficialmente, porque foi com 11 que eu tive o amor pelo samba e pelo pagode, né? Eu estudava numa escola lá em Dourados, né? Que eu sou natural de Dourados. E aí foi um grupo de pagode tocar nessa escola. E surpreendentemente, como eu tava ali, não tava esperando esse momento, nem sabia que ia ter música no intervalo da escola, era meu primo que tava cantando e meu tio que tava tocando. Você não sabia que eram Olha eles? só. Eu não sabia que eles iam estar lá. Eu sabia que eles já eram sabia que músicos, eles- mas Aham. assim, não convivia, né? E aí, naquele momento que eu assisti o show, aí eu tomei uma decisão. Falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Olha só. E aí, isso com 11, né? Aí, como eu faço aniversário no final do ano, comecei a ter mais contato com o meu pai, que é o lado da família de músicos é do meu pai, né? E aí comecei a ter mais contato com ele, com a família do meu pai, comecei a visitar mais a casa dos meus avós. E aí nisso, quando chegou em dezembro, o meu pai falou assim, de tanto eu encher o saco dele, né? E encher o saco mesmo, né? Criança, né? Quando quer uma coisa, fica pedindo, né? Aí eu falei assim, pai, queria ir viajar com o senhor, que eu sei que o senhor vai viajar agora em dezembro pra Campo Grande, Aham. para poder fazer um show. Eles vieram fazer um show aqui da confraternização de um banco. Veio eles, que era a banda Sambalance na época, e veio outra banda lá de Dourados que chamava Da Gata e os Aloísios. Vieram as duas bandas no ônibus, aí eu vim para poder achar que ia curtir, né? Não sabia de nada ainda e acabei se tornando road, ajudando a carregar instrumento. Puts. E aí, daí pra frente, muita história. E como que foi crescer nos bastidores da música, né? Ali é algo assim que no início era só a parte boa, né? Você não vê nada de ruim. Você Tava não... só curtindo. Só curtindo, só. Eu, assim, com 12 anos, você não sabe nada da vida ainda, né? Você acha que sabe que você já cresceu um pouquinho, mas você não sabe nada. E aí comecei a ir pros pagodes. Aí meu pai sempre me deixava no cantinho pra trabalhar num lugar ali. Trabalhar assim, né? A gente fala trabalhar, mas era mais pra estar ali participando de alguma coisa, né? Aí ficava lá tomando refrigerante, um monte de refrigerante e ajudando eles ali nos bastidores dos pagodes que eles faziam, tanto em Dourados e tanto pra fora também, quando eles viajavam. Uhum. Muita Que coisa, legal, muita que coisa. legal. E aos 14 anos você já formou a sua primeira banda? É Isso, Como é que nessa foi? escola que eu estudava, que é o Infantina de Quadros. Fica lá no Jardim Flórida 2, lá em Dourados. E aí, com os amigos ali, que também assistiram esse show, porque todo mundo foi impactado por esse show. Todo mundo que estudava na escola nessa época foi impactado demais. Porque eu costumo dizer que nessa época não tinha nenhum pagodeiro na escola, nem eu era pagodeiro. Mas depois disso também ninguém queria ser. Mas eu abracei a ideia. Falei, não, eu sou pagodeiro. Eu sou pagodeiro. Tanto que tem um primo meu que tocou comigo muitos anos, que é o Caio, que eu brinco que nessa época nem ele queria saber de pagode. E hoje ele é um dos melhores percussionistas do Mato Grosso do Sul. Que massa. Então, assim, eu peguei, chamei os amigos, e aí a gente começou a ouvir muito pagode, muito, muito, muito. Na época, Exalta Samba tava estourado com Livre Pra Voar. E aí, tanto que quando a gente veio pra Campo Grande, quando eu tinha 12 anos, eu achei que ia tocar no DVD que tava no ônibus. Tava tocando um DVD do Exalta Samba, que é o primeiro que o Thiaguinho faz parte. E aí eu fiquei ali assistindo o DVD inteiro, assim, desse jeito, e esperando o Livre Pra Voar tocar. E não tocou, porque não fazia parte daquele trabalho. Ia fazer, era uma música que tinha lançado recente, ia fazer parte do próximo trabalho. E aí não tocou nesse DVD, que chama Todos os Sambas, né? E aí os amigos também ouviram muito pagode junto comigo ali. Tudo que tava tocando na época, Revelação, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, muito Turma do Pagode, demais.
E aí a gente acabou se influenciando ali. Tem uma loja de instrumentos lá em Dourados que a gente sempre frequentava, que é a Musical. Fomos lá, compramos os primeiros instrumentos e começamos a aprender E a teve tocar. um lance de um show na escola também, né? Nessa mesma época, com 14 anos. Isso foi em 2008. Aí a gente, impactado ainda por esse show do meu primo e do meu tio com o grupo deles, a gente começou a conversar com o pessoal da escola. A diretora, as professoras, né? A gente queria fazer uma apresentação aqui. Querendo causar na escola, né? Ah, com certeza, né? Quem Pô, não quer? Quem não né? quer? Adolescente, né? Você quer mostrar que você tá ali pra alguma coisa, né? E aí eu peguei e convenci a galera, a gente ensaiou durante meses pra tocar esse show. Chegamos lá, não tocamos nenhuma música que a gente saiu. Tocamos outras. Saiu tudo fora do controle. É porque assim, tem o meu primo também, que é, como eu disse, a minha família é bastante de música dos lados do meu pai, né? Aí eu tenho esse primo que tava tocando, que foi tocar lá quando eu tinha 11 anos, é o mesmo que cantava comigo quando eu tinha 14. Ele veio fazer parte do meu grupo, do nosso grupo. E aí ele já tinha experiência, né, de tocar na noite e tal. Então, ele, tipo assim, na hora ele chegou, olhou pra galera e falou: não, aquele repertório que a gente ensaiou durante Nada mês não a vai ver. rolar, que é outra coisa. E aí, assim foi. A primeira música que eu cantei em cima de um palco na vida foi Pensando em Você, do Turma do Pagode. Porque eu só vivo pensando em você, é sem querer, você não sai. Essa foi a primeira música que eu cantei num palco na minha Em vida. que Foi ano que essa. foi? 2008. 2008. Ele é super 2008. precoce, Ana. Super precoce. 2008. Gente, muito precoce. Não, Você tocava o quê? Nessa época eu tocava percussão Percussão e e cantava. Mas ainda não fazia aula de canto. A aula de canto foi vir depois. Nessa época aí era só na intuição mesmo. E com 17 anos você já fez um EP. A gente É lançou o isso. primeiro CD. Um CD. É. Como que foi? Isso aí foi o seguinte, o grupo se Tá formou vendo? nessa Super época. precoce. Muito, gente. 17 Né? anos. 11 anos, 14, 17, CD. Não, e assim, foi muito rápido mesmo, sabe? Porque apesar assim de quando você senta pra estudar no seu quarto, você tá ali na solitude dos seus estudos, né? E você precisa ser muito resiliente, as coisas começaram a acontecer. A gente tocou na escola, começou a aparecer oportunidades pra cantar em aniversários, casamentos. E a gente foi indo. Bacana. A gente foi indo, com 14 anos já, ia lá, bacana. tocava meia horinha no aniversário, aí não ganhava cachê nenhum, porque nessa época a gente ainda não tinha valor de cachê definido. E aí foi, quando nessa época o nome do grupo chamava Molecagem, né, porque era só moleque, 13, 14, sentido. 15 E anos, né? perdão, lá em Dourados ainda ou aqui? Lá em Dourados, lá em Dourados. E aí a gente começou a ver um outro nome, que a gente percebeu que aquele nome ali, como que eu posso dizer, não ia envelhecer bem com o tempo, né? Mas você tá com 50 anos e o nome do grupo ser Molecagem, né? Talvez não É fosse que nem os ficar travessos. bacana. Ainda existe os travessos? Os Travessos existe. É. Existe. Eles Isso é- fazem muito é show. verdade. Inclusive, tava aqui ano passado, É. os Travessos. Olha aí, Olha só. fala mal dos travessos. Muito bom, os Travessos. Sou muito fã mesmo. Olha aí. E aí, a gente pegou e falou assim, vamos mudar o nome do grupo. E quando foi ali, quando a gente tava de 15 para 16, a gente resolveu colocar o nome do grupo, que também não mudou muita coisa assim pra de melhor, que foi o grupo Compreensão. Compreensão. Ai, meu Deus do céu, eu olho pra esse nome até hoje, eu falo assim, como que a gente teve coragem de só colocar tinha o nome? 14 Como que vocês não compreenderam? Né? Bem isso, bem por aí mesmo. Então, assim, moleque, né? E nesse meio tempo, a gente começou a entrar nas casas de show de Dourados, ali com 16 para 17 anos. Começou a cantar muito nas casas de show. Numa dessas passagens, em uma dessas casas de show, a gente foi tocar numa casa de show que hoje não existe mais, né? Que chamava Maeva, que ficava na sede do antigo tênis clube lá em Dourados, perto da Usina Velha. O pessoal que mora lá em Dourados vai saber, que é uma referência grande lá, a Usina Velha, pertinho da Usina Velha. E a gente começou a tocar muito lá. Quase todo final de semana a gente estava lá. É uma casa de show que durou só 10 meses, mas assim, até hoje as pessoas falam. Lembra dessa época. Porque, enfim, teve um bairro na frente que começou a galera não gostar, denunciar e fechar a casa de show. Ah, é sempre assim. Parecendo Campo Grande. Não, isso aí acho que tem no mundo inteiro, O mundo né? inteiro. E aí, nesse período, eu ia rolar uma festa de atléticas da galera de universidade, né? E nesse período, o contratante, que era amigo nosso, que é o Rafael Pardal, inclusive mandar um abração pro Pardal, ele sugeriu que mudasse o nome do grupo só pra tocar naquela festa. Porque ia ser todo mundo de branco na festa, ia todo mundo de branco,
E aí ele falou assim, o que vocês acham de colocar só nessa festa, e aí depois vocês voltam pro nome do grupo, colocar Samba White. Só pra essa festa só pra combinar com a festa. É, a festa do branco. Isso, festa do branco, tal. Aí levamos pra reunião essa pauta. Que aí o grupo tinha reunião e ensaio todo dia, né? Nessa época, né? Coisa séria. Coisa seríssima. Profissionais. Não, inclusive sobre ensaio, se eu lembrar depois, eu falo pra vocês quanto tempo que a gente ensaiou sem tocar. Aí, o que acontece? Pegou, foi na reunião e aí foi uma briga. Foi uma discussão. Ué, eu vou por causa sair da mudança? Eu não quero, eu vou sair do grupo, eu não vou fazer parte, não sei o que, babá. Não, gente, é só essa festa. Só essa festa, depois a gente volta pro nosso nome lá de compreensão, né? Que é um nome maravilhoso. Ótimo. Aí a gente tocou e essa festa saiu em todos os jornais, veículos de comunicação da cidade. A gente passou a ser conhecido como Samba White. E nunca mais a gente conseguiu voltar pra compreensão. Então, deu esse problema, mas foi um problema bom, entendeu? Uma nova fase, marcou o início de uma nova fase. Exato. E nessa época, então, você já via o samba, a música, como algo profissional? Já. Ou como um hobby? Não. Eu via a música como hobby, eu acho que até os 10 anos. Eu acho que até formar o grupo. Porque eu parei de jogar bola pra ficar só do grupo. Eu parei de jogar bola com 14 anos. Nessa mesma época. Quando a gente formou um grupo, eu falei, eu não quero mais... Porque eu treinava em algumas escolinhas lá de Dourados, e meus amigos também. E aí a galera que tava no grupo também fazia parte das escolinhas lá de futebol. A gente disputava campeonato e tal. E eu decidi parar pra me focar totalmente na música. Tanto que eu lembro até hoje, assim, que tem um lugar lá em Dourados que é muito conhecido, que é o Sepper do Parque do Lago. Eu treinava eu treinava no campo lá do Sepper do Parque do Lago, na época na EFA. O Amantino, o Thelma, todo o pessoal. E eu lembro de estar, assim, treinando, e a minha cabeça tá tocando vários pagodes, assim, eu não consegui me concentrar. Do treinador falar assim, João Paulo, presta atenção. Presta atenção, João Paulo. Ó, o cara tá subindo aí. Volta pra órbita. Entendeu? Volta, cara. Não sei o que, você tá aqui, você não tá aqui. Volta. Tanto que eu fui só descendo de posição, né? Comecei como atacante, fui pra meia, fui pra lateral, fui pra zagueiro, cheguei a ser goleiro também. João sambando ali no canto do campo, o que é isso? E aí eu cheguei a ser goleiro e aí goleiro foi minha aposentadoria no futebol, porque depois de goleiro aí é só árbitro, né? Então aí nessa época foi dessa forma. E aí a gente começou a levar cada vez mais a sério, que aí chega na sua pergunta do CD, né? Aí no ano de... Voltando só um pouquinho, bem rápido, a gente ensaiou 1 ano o grupo sem tocar em lugar nenhum. Pra se preparar? Porque não tinha oportunidade mesmo. Ah, entendi. A gente ensaiou 1 ano o grupo, todos os dias a gente se reunia. A gente não falhou um dia do ano, a gente ficou 365 dias. Isso eu falo assim, que a galera do grupo vai poder confirmar, é sem exageros. A gente, no domingo a gente almoçava junto, no sábado a gente tomava o tereré junto e ao longo da semana também. Vamos lá ensaiar? Vamos. Aí ficava 2, 3, 4 horas lá dentro do quartinho, no fundo da casa dos meus tios. E ficamos assim durante 1 ano. O ano de 2009 inteiro e até início de 2010 foi assim. Esperando uma oportunidade. Esperando uma oportunidade. Até que a gente conseguiu uma oportunidade do outro lado da cidade. Quem mora em Dourados vai saber. A gente morava na região do Flórida e do Novo Horizonte. A gente ia tocar lá no Água Boa, perto da prefeitura. É do outro lado da cidade. Mas era a oportunidade que tinha aparecido. Bora. Então a gente abraçava, né? Então foi assim que a gente começou, tocando com um cachê de R$10 pra cada um e um pacote de batata. E pra quem tinha passado 1 ano praticamente sem nada. Tava no lucro, né? Tava no lucro. E começaram tinindo, 1 ano ensaiando. Isso, exatamente. Aí fomos, seguiu, a agenda começou a melhorar um pouquinho. A gente conseguiu ter mais shows. E isso já era ano de 2010, 2011. E quando foi em 2012, que aí é quando eu tava com 17 para 18 anos, aí eu peguei, junto com a galera, e decidimos dar esse próximo passo, né? Porque o que acontece? Eu vejo da seguinte forma: se você realmente leva a sério o que você tá fazendo, eu acho que você vai querer fazer aquilo ali pro resto da sua vida, sabe? E bem feito também. E bem feito, exatamente. Então eu troquei uma ideia com a rapaziada, a gente já estava assim pensando nisso já há muito tempo, de querer gravar um trabalho, de querer se destacar, e aí a gente
pegou e falamos assim, vamos organizar pra gente poder gravar um CD, mas a gente tem que começar gravando primeiro uma música, né? E aí dessa música que a gente gravou, ali no ano de 2012, a gente começou, a música começou a tocar na rádio e começou a ter uma proporção que a gente não esperava, porque imagina, um grupo de pagode do interior do Mato Grosso do Sul, né? Fazendo um barulho na cidade, é uma coisa que a gente não esperava. Na segunda maior cidade do estado. Exatamente. Então, assim, são várias camadas, né? E nesse ano de 2012 foi um ano muito importante pra gente. E ali, menor de idade, quase todo mundo, né? A gente começou a dar esse passo, né? E foi muito importante pra gente. A música começou a tocar na cidade inteira, começou a tocar nas cidades ao redor também. E nisso a gente começou a ter mais agenda, começou a ter mais shows e lançamos o nosso primeiro CD ali na faixa de 17 anos, todo mundo. Gente. Esse ano era quando mesmo? 2012. 2012. E, João, 2016, dando esse salto agora para 2016, você atravessou um momento ali muito delicado, que foi o aparecimento de um cisto na sua corda vocal. Como é que foi isso? Foi um momento de desafio muito grande, imagina? Foi um desafio muito grande. Na verdade, ele surgiu nessa época de 2012. Eu não fazia aula de canto na época, que é uma coisa muito importante para os cantores, né? Para preparar, talvez, né? Para poder se preparar. Porque, assim, quando você canta profissionalmente, quem canta realmente de fato e vive da música, ou quer viver da música, tem que entender que se a corda do violão e do cavaquinho quebra, a gente troca, mas se as cordas vocais tiver um prejuízo muito grande, você talvez não consiga voltar. E aí eu tava cantando sem orientação. Cantando assim, sem orientação, quando eu digo dessa forma, eu quero dizer que eu não sabia apoiar direito. Na hora que eu tava cantando muito aqui na região da garganta. Talvez uma técnica vocal mesmo. Faltava técnica vocal. Porque cantar bem não tem nada a ver com técnica. Às vezes é uma intuição que você tem e aí você consegue ter percepção musical e aí você consegue reproduzir aquilo, não tem nada a ver com técnica vocal. Às vezes você reproduz da pior maneira possível, que era o que eu estava fazendo. Cantando músicas extremamente agudas. Cantava música, por exemplo, de Maria Rita, Alcione, e músicas também do pagode, também dos grupos, né, da galera dos homens, que também são muito altas, né? Você pega, por exemplo, Exalta Samba, tem músicas altíssimas. Sim. Péricles e Tiaguinho nessa época, né? Turma do Pagode, Sorriso Maroto também é alto pra caramba. E aí você vai indo, Boca Louca e tudo mais. E aí eu peguei e comecei a ficar rouco. Rouco. Porque quando você canta final de semana e você não tem orientação nenhuma, vamos supor, cantei domingo, né? Minha agenda se encerra no domingo. Aí a partir da segunda-feira você dorme, você descansa, sua voz descansa um pouco. Na terça-feira descansa um pouco. Mais um pouco, porque a voz ela só descansa 100% quando a gente está dormindo. E aí na quarta-feira minha voz estava boa. Só que aí começou a se arrastar pro final da semana. Eu cantava domingo, aí minha segunda-feira tava destruído. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, até chegar um momento que colou. Chegava domingo eu ainda tava muito rouco. Muito rouco, falando assim, sem condição de fazer o show, mas ia lá fazer porque tinha que fazer. E aí eu comecei a sentir dores. A partir dessas dores eu falei assim, não, eu tenho que buscar um médico. Aí, inclusive, minha avó foi comigo na época, né, Dona Elza, me levou na fonoaudióloga, a doutora Lucinéia Bogoni. Inclusive, mandar um abração se ela chegar a assistir, porque foi ela que me ajudou a curar desse cisto líquido, né? Esse cisto líquido, ele durou ali mais ou menos uns 3 anos e pouquinho, assim. Nossa. Até nessa época que eu decidi, que eu cantava no Samba White, né, como eu expliquei, e aí eu decido sair do grupo para poder me tratar, porque não tinha mais condição de continuar. Eu sempre estava rouco. Mesmo. Eu tinha que descansar, assim, tirar, digamos assim, que um ano sabático, né? E aí eu chego pra galera do grupo em 2016. Pra mim, assim, foi muito triste, muito doloroso, porque imagina. Meus amigos de infância, né, pessoal da minha família, meus primos, também tinha um tio meu que tocava com a gente. E eu chego pra eles e falo assim, galera, preciso sair do grupo porque eu preciso cuidar da minha saúde. Senão eu vou perder minha voz. Não quero ser o próximo cantor que tinha aí talvez um talento e ficou pelo meio do caminho porque não se cuidou.
Porque cuidar da voz não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver assim com nenhum fator externo. Ou você cuida da sua voz, ou você não cuida. Então, em 2016 eu tive que tomar essa decisão, sair do Samba White, e aí eu fiquei até quase o final de 2019 sem cantar. Foram 3 anos e meio, só se cuidando só. Gente. Só se cuidando. Assim, não que o problema demorou 3 anos e meio para se resolver. Não foi isso, mas é porque eu não tinha uma condição de estar sempre pagando as sessões e estar ali. Então eu fazia o que dava em casa. Ia nas sessões de fonoaudiologia com a doutora Lucinéia. Gravava em áudio para mim poder saber o que fazer em casa de novo. Eu tenho até hoje essas... Tipo assim, as instruções dela para você conseguir. Tenho áudios ali no meu notebook lá de 30, 40 minutos, assim, da sessão inteira. A gente conversando e tal, e aí faz a sessão. Os exercícios estão ali no meio. De vez em quando eu uso isso até hoje, porque é uma coisa que me ajuda muito. É né? um exercício pro resto da vida. É um exercício pro resto da vida. É a mesma coisa assim, se você... Por exemplo, eu tive a minha lesão, né, que fiquei tetraplégico, eu tenho que fazer fisioterapia pro resto da minha vida, independente se eu voltar a andar ou não. Se eu voltar a andar, mais ainda, que eu tenho que manter aquilo ali. Então, assim, demorou 3 anos e meio para mim poder voltar a cantar. E aí, nesse período, eu recebo um convite para voltar pro grupo que eu cantava. Só que aí ele já não chamava mais Samba White, ele chamava Grupo Não Tem Hora. E aí, o grupo Não Tem Hora existe até hoje lá em Dourados, né? Inclusive, mandar um abraço pra rapaziada. E o Não Tem Hora me abriu portas novamente pra poder voltar pra música, né? Que eu fiquei esses 3 anos e meio assim nesse ato, né? Como foi ficar nesse ato? O que mexeu mais com você? O emocional, o artista? Cantar desde sempre, desde 2012? Tem que parar, assim. E ter que parar por 3 anos. Mexe com tudo, eu acho. Eu acho que mexe com o emocional, artístico, mexe com o pessoal, com o profissional, que nessa época eu trabalhava ainda de CLT, né? Então, mexe com tudo, porque a música, eu costumo dizer pros meus alunos de canto que a música, ela quer o tempo pra ela 100% todo dia, toda hora. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tipo assim, a gente tá aqui. Aí beleza, aí você dá uma bobeirinha e tal, você vai ver um celular, você vai resolver alguma coisa, às vezes uma música começa a tocar na tua cabeça, que você ouviu na hora que você tava vindo trabalhar. Gente, eu tenho muito esse problema. Tem sempre, 24 horas por dia, uma música tocando na minha cabeça. Sério? 24 horas por dia. Se você, em qualquer momento do dia, perguntar, Ana, que música que você tá ouvindo? Eu vou estar ouvindo uma música. Vou começar a te perguntar. Pode perguntar, porque vai ter uma música. É assim, quando a gente tá em contato com a música, quando a gente tá sempre ali com ela, pô, vou sair de casa de manhã pra trabalhar, conecto o Bluetooth no carro, coloco ali minha playlist ali e venho pro trabalho. Você vai chegar no trabalho, você vai fazer tudo o que você tem pra fazer. Mas até você se conectar 100% com o teu trabalho, tem uma música tocando aqui na tua cabeça. Aí você dá uma pausa, ela vem de novo. Sim. E você dá outra pausa pra almoçar, ela vem. Dá uma pausa pro lanche, ela vem. Dá uma pausa pra janta, ela vem. Toda hora, porque a música ela é assim. Porque quem trabalha com música vai entender o que eu falo. E vocês também vão entender. A música, ela exige que você dê o máximo pra ela. Porque senão, ela chega a ser até individualista e em algumas partes ela chega a ser até um pouco chata com a gente, porque ela tá sempre chamando a gente. Ela quer todo o tempo pra ela. Então, assim, quem é músico profissional sabe do que eu tô falando. Você tá sempre tirando uma música, você tá sempre em contato com uma música que você tem que tirar agora, ou pra depois, ou que você tava ouvindo, ou que você gosta. E aí ela tá sempre te chamando, não tem jeito. A música, ela funciona assim, mas a pior parte pra mim foi ficar longe dos palcos. Então, era isso que eu ia te perguntar. Nesses 3 anos e meio, você ficou com medo de não conseguir voltar a cantar? O que passou pela sua cabeça? Você já imaginava... Você estava se preparando para o retorno ou você ficou com medo de, vou ter que parar de cantar? Não, eu estava me preparando para o retorno. Que bom. Esse tempo todo eu fiquei... Ensinou algo relacionado a propósito, paciência, talvez? Sim, paciência. Eu tive que ter muita paciência, né? Eu já sou conhecido pelas pessoas próximas como alguém paciente, né? E aí, nessa época, mais ainda, eu tive que ter paciência e resiliência para poder ficar longe, porque... Era muito difícil, né? Era um período que, nesse período que eu fiquei fora, eu tive vários trabalhos, mas o que mais me marcou nesse período é que eu era vendedor de plano funeral. Olha só. E depois eu fui cobrador do cemitério. Então, assim, eu tava em cima da moto, por exemplo, cobrando as pessoas, aí na hora que eu saía da casa da pessoa, como que eu vou dizer pra vocês? Eu tava sempre cantando.
Aham. Então foi algo assim que tava sempre me chamando. Quando eu era vendedor, que tava na rua, andando pra lá e pra cá, eu saía da casa da pessoa, tava cantando uma música. Então assim, pra mim foi muito difícil. A Amanda me ajudou muito, minha esposa, porque a gente tava sempre conversando e tal. Me ajudou muito psicologicamente, a poder entender que era um período necessário, porque quando a gente entende realmente o nosso propósito, a gente realmente está disposto a fazer o sacrifício para depois colher aquele sacrifício que você fez. Então foi isso que eu fiz. Eu fiquei 3 anos e meio afastado e colhi o sacrifício, assim, tudo que eu fiz da melhor forma possível, porque quando eu volto pro grupo, eu volto no dia do meu aniversário, em 2019, em cima de um trio elétrico. Olha só. E abri no show do Em Léo. grande estilo. Grande estilo. E abri no show do Léo Santana. Olha só, Olha! Que na época tava estourado com a música Contatinho com a Que Anitta. volta. Então, assim, foi uma volta da melhor possível que poderia ser. Mas foi um período psicologicamente difícil. Muito difícil. Se não fosse a Amanda me ajudar ali, acho que eu tinha enlouquecido. De verdade. Ah, imagino. E aí, depois, dando mais um salto, né? A gente tem o seu acidente em 2022. Certo. A gente tem até o vídeo, se estiver tudo bem, Pode passar colocar, o pra vídeo mim que não você tem problema publicou nas nenhum. redes sociais. Pode colocar. A gente tem o vídeo, né? Temos o vídeo. É, A gente aí, vai ó. colocar. E daí Que- a gente queria que você explicasse. pra gente. Se você explicar pra gente o que aconteceu. Você estava saindo, né, de um Tava saindo de um show. show. Isso. Aí eu fiz um show ali no centro de Dourados, que fica... Era uma casa de show que tinha, chamava São Judas Tadeu. Aham. E na hora de ir embora, o carro do músico que levou a gente ficou cheio de instrumentos. Uhum. Que é o Gustavo, né? Até mandar um abração pro Gustavo. Ele falou assim, eu tenho que levar o outro nosso colega lá perto da DOF, lá, que é muito longe de onde a gente tava. Uhum. E aí o carro tá cheio de instrumento e eu falei assim, não dá pra gente ir, porque se a gente se arriscar aí nesse meio de um monte de instrumento, a gente pode se machucar. Tava eu, a Amanda e o Pedro, que é meu cunhado, que também trabalhava com a gente nessa época. Uhum. E aí eu peguei e falei pra Amanda, vamos pedir um Uber. Até aí tá tudo certo, vamos pedir um carro de aplicativo, tudo bem. Aí quando foi ali por volta de 11h35 da noite, o carro de aplicativo chegou, a gente entrou, saiu ali da casa de shows e pegou a Marcelino Pires, que é a principal rua de Dourados. Quando a gente tá andando ali um pouco pra frente, ali por volta de uns 10 minutos pra frente do trajeto, a gente para no farol da Igreja do Relógio. Que é um farol bem conhecido lá em Dourados, que é cruzamento com a rua Dr. Camilo Hermelindo da Silva. A gente parou porque o farol fechou e tava muito movimentado. A galera saindo do pagode que eu tava tocando, muita gente saindo de outros pagodes, de outros eventos. A gente parou, tá tudo bem, conversando ali com o motorista do Uber. Tava eu atrás, a Amanda no meio, atrás também. Aqui tava o meu cunhado e aqui o motorista do aplicativo. Quando o farol abre, ele tá saindo aqui a 10 por hora, aí vem um cara e bate de carro atrás a mais ou menos 130 por hora. Meu Deus. Porque é uma batida muito violenta, né? Foi. No vídeo já dá pra... Muito violento. Foi uma porrada assim muito grande na hora que olha ali, ó. Que a gente tá saindo, ó, pode ver, ó, que o carro só sai e o carro já chega, ó. Nossa, e muito rápido. E aí, Eu confesso pra você que a primeira vez que eu vi o vídeo, eu achei que nem sequer tinha aberto. O cara tinha avançado. entendi. De Ele tão devagar que os outros carros estavam diante dos outros. E o que ele tentou fazer ali, se puder botar o vídeo mais uma vez, o que ele tentou fazer? A gente tá parado e na hora que o... Não, tudo bem, sem problema. Na hora que a gente tá saindo e ninguém percebeu, depois a gente chegou à conclusão que a gente, na hora que tá ali, ó, dá pra ver que ele tenta sair pelo lado direito da gente. Então ele tá vindo na nossa direção na mesma faixa e ele tenta passar pra faixa da direita. Só que ele tá muito rápido. Não... E ele tava... verdade. Entendeu? Ele tá muito rápido. Então, o que acontece? Eu tô aqui, desse lado aqui, ó. Nessa roda de trás ali, ó. Sim. Aí a pancada foi toda do meu Exatamente lado. ali. Toda do meu lado. E o cara tava embriagado, tava drogado, ele tava fora de si. Tentou fugir do local do acidente Do duas acidente. vezes. Nossa. Aí uma galera que faz entrega lá em Dourados de moto, que é a galera do Cachorro Louco, inclusive mandar um abração pra eles aqui, porque me ajudaram demais. Eles não deixaram o cara sair da cena do crime, né? Sim. Porque não dá pra falar que foi só um acidente, foi um Não, crime, foi né? um crime. Claro, sim, né? Você tá 130 por hora embriagado e
enfim, ia fazer uma coisa dessas, né? E aí ele tentou fugir uma vez, a galera parou de moto ali, os entregador, puxou ele pra volta pra cena. Tentou fugir mais uma vez, aí os caras tiveram que dar um carinho nele ali pra ele poder ficar. Aí ele ficou ali, depois do carinho que ele recebeu, e nisso eu não desacordei na pancada. Eu fui o único que não desacordei. A Amanda, meu cunhado e o motorista do aplicativo desacordaram. O que se passou assim nesse momento? Quando eu recebo a pancada, a imagem fica pra mim assim, tudo preto e branco e quebrado, igual um vidro quebrado. Ficou dessa forma. E um zunido assim, bem fininho. Mas nem incomodava, sabe? Era só um zunido mesmo, assim, bem Da de batida, longe. né, talvez. Exatamente. E aí, a partir daquele momento ali, eu entendi que tinha acontecido alguma coisa. Tava consciente. Beleza. Quando passam alguns segundos assim, a imagem ela começa a remontar, ficar colorida. Ela fica colorida e começa a remontar, assim, como se fosse alguém fazendo um quebra-cabeça na minha frente, assim. E aí eu olho pro lado, a Amanda tá desmaiada, meu cunhado, o Pedro e o motorista do aplicativo. A Amanda foi a primeira a acordar. Aí na hora que ela acordou, ela, o que aconteceu? Eu falei, um carro bateu na gente. Aí ela, meu Deus, cadê o Noah, que é o nosso filho, Noah Gabriel, tá com 4 anos hoje, mas na época ele tinha 8 meses. Então, a primeira pessoa que ela perguntou, depois que ela me viu, ela falou, cadê o Noah? Ele tá aqui no carro. É um instinto materno, né? Com certeza. E aí eu falei assim, não, o Noah tá lá na casa dos seus pais, né? Como a gente veio trabalhar, ele tá lá, conversando aqui com ela, tentando acalmar ela. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu e tal, aquele desespero. Aí o meu cunhado acorda, e o motorista do aplicativo acorda, aí eles saem do carro e eu ainda fico um pouco com a Amanda dentro do carro, conversando com ela, pra acalmar ela. E aí, inclusive fizemos uma oração ali pra poder se acalmar, sabe? Porque a gente tava muito assim... Adrenalina, né? Muito alta, sem saber o que tinha acontecido, depois que a gente vai começar a entender, Sim. assim, né? Aí naquele momento ela consegue sair, e quando eu vou ajudar ela, quando ela ameaça sair, que eu vou ajudar ela, aí eu coloco a mão no banco assim pra levantar pra ajudar ela, opa, não tô sentindo minhas pernas. Naquele momento. Aí eu olho pra frente, aí vamos supor, o banco do... Posso arrastar aqui? Claro. Com certeza. Aqui, ó, por exemplo, o banco que o meu cunhado tava, né? Aí quando acontece a batida, minhas pernas fazem assim no banco. Elas abraçam o banco. Porque a lesão foi na hora, foi uma lesão de chicote que a gente fala, né? Nessa época, ainda era o final da pandemia, sendo muita coisa liberada, né? Tinha feito um Réveillon lá em Bonito para 22 mil pessoas, mas tipo, depois a galera começou a brecar os eventos grandes e tal. Então nessa época, alguns motoristas de aplicativo, não todos, quando eu entrava no carro para pegar um aplicativo, eles me pediam para não colocar o cinto. Porque se eu espirrasse, ia ficar ali no cinto e poderia passar Covid para outra pessoa que entrasse. E aí eu peguei um carro de aplicativo. Foi assim, a outro deixava, tal, não sei o quê. E os últimos ali, praticamente os 4, 5 últimos que eu peguei, todos pediram para não colocar. E eu acabei ficando com isso na cabeça. Então no dia do acidente, como eu já ficando escaldado de sempre, né, puxar o cinto, cara, não coloca não, senão você vai espirrar aí, vai passar Covid pro próximo passageiro e a culpa vai cair pra mim. Caraca. Muitos falaram isso, não todos, tá? Mas muitos. E aí nisso, quando eu entrei nesse Uber, foi a primeira vez que eu não tentei colocar o cinto. Eu falei, vou colocar aqui, o cara já vai me chamar a atenção de novo, né? Não coloquei. E aí nisso que eu não coloquei, quando o cara bate a 130 por hora atrás, aí eu faço esse movimento aqui. O meu rosto o meu corpo, a minha cabeça vai pra frente, eu bato a minha cabeça no banco do passageiro onde o meu cunhado estava sentado e volto. Quando eu volto, é aí que onde ocasiona a lesão medular. A lesão. Dali você foi pro hospital, claro. Te pergunto quanto tempo de recuperação, de internação, aliás, e como que foi essa notícia? Eu percebi já que eu não estava andando na hora, mas eu procurei não me desesperar. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa bem paciente. Então eu procurei não me desesperar. Eu falei, acho que deve ser alguma coisa aqui do momento, né? Mas enfim, sei que eu já não estou andando agora. E aí quando chegou o SAMU, o bombeiro, tiveram que serrar o carro para poder me tirar, porque estava muito amassado o lado que eu tava, então tiveram que serrar. Quando eles me colocam ali na maca, aí eu já tenho só lapsos de memória só.
Eu lembro de deitar na maca e apagar. Aí lembro dentro da ambulância eu com um pouco de falta de respiração. Lembro no HU, que eu estou saindo do HU, que eu tinha acabado de fazer um exame, acho que era tomografia, para ver como que tava, toda a parte óssea. E apago novamente e lembro das vezes que eu tava no Hospital da Vida, que é o hospital público mais conhecido lá de Dourados, que eu era acordado para poder se alimentar. Então a enfermeira chegava em mim e falava, João, só que tipo assim, não era tipo, João, vamos acordar? E aí eu acordava, não, porque quando você tá em choque medular, sua cabeça tá assim, muito pesada, tal. Se recuperando aos poucos, eu imagino. Todo imóvel ali, entendeu? Entendendo o que tava acontecendo ainda. E aí eu era acordado para poder se alimentar, então eu lembro desses poucos momentos. E lembro também de chegar no hospital que eu fiz a cirurgia, que é o Hospital Evangélico, né? Que hoje é o Mackenzie lá. Eu só lembro disso, só. Aí lembro de mais um pedacinho ali da noite que eu tava nesse hospital, que o acidente ele foi no dia 20 de fevereiro de 2022. Aí eu fico dia 20, 21 e 22 no Hospital da Vida, aguardando a Prefeitura e a Secretaria de Saúde ver se eles conseguiriam trazer a autoclave do Hospital da Vida que estava na UPA, porque a autoclave da UPA estava quebrada. Eles estavam tentando trazer, não conseguiram. Gente. Não conseguiram trazer. Então o Dr. Bruno Serrati, mandar um abração aqui para ele também, que foi o ortopedista que fez a minha cirurgia, falou para minha família, falou, se vocês não tirarem o João daqui hoje para fazer a cirurgia, no máximo amanhã, ele entra a óbito até amanhã à noite. Isso foi no dia 22. E aí minha família correndo, tentando de todas as maneiras fazer várias coisas, quando a Amanda, junto com alguns familiares meus e algumas pessoas próximas, tem a ideia de fazer uma vaquinha para poder pagar a cirurgia. Então, na época, a vaquinha foi anunciada no dia 22. Eles subiram essa vaquinha mais ou menos umas 8 da noite. Quando foi mais ou menos por volta de 7 horas da manhã, menos de 12 horas depois, já tinha por volta de mais ou menos uns 100 mil reais arrecadados já. Olha que bom. Em menos de 12 horas. Porque tudo era muito caro, né? A cirurgia era muito cara. Sim. Só pra vocês terem ideia, a cola que foi usada para poder colocar a haste que eu tenho aqui na altura da nuca, só a cola era 10 mil reais. Caraca. Só a cola. Meu Deus, é então, tudo muito assim, caro. tudo muito caro, né? Por um procedimento desse. Aí eu fiquei, né? Dia 20, 21 e 22 no Hospital da Vida. Dia 22 eu vou pro antigo evangélico, que agora é o Mackenzie. E aí eu faço a cirurgia. A cirurgia começa no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta de 1h da tarde. Né? Eu fiquei de jejum, aquela coisa toda. E ela só termina lá por volta de 8, quase 9 horas da noite. Então foram aí por volta de 7, 8 horas de cirurgia nesse período. Não vou para UTI, porque normalmente por um caso desse assim as pessoas vão para UTI por conta para se recuperar e tudo mais, né? Você fez uma cirurgia ali gigantesca em questão de horas, né? Tudo mais, você fica desacordado. Normalmente as pessoas vão para UTI. Eu não fui, muito por conta do meu histórico antes de saúde que eu tinha, né? Eu não bebo álcool, eu não fumo, eu sempre fiz atividade física. Então essa vida saudável me ajudou eu mesmo, por um lado, o que dependia de mim, ajudar a salvar a minha vida. Porque se eu tivesse, por exemplo, eu tô na música desde os 12, né? Como a gente falou aqui no início. Imagina se dos 12 aos 27, que foi quando eu tinha, a idade que eu tinha quando eu sofri o acidente. 15 anos, fumando, bebendo e com vários tipos de vício. Talvez eu não tivesse vivo, porque 2 dias depois que eu fiz a cirurgia, no dia 25, eu começo a ter uma dor aqui no peito, do lado esquerdo. Eu tô com uma dor aqui, dali a pouco começa a ficar sem ar, muita falta de ar. Dali a pouco, aparelho respiratório, me levam para UTI. Fazem o exame, e aí no exame dá que eu tô com uma tromboembolia pulmonar. Por que eu tava com essa tromboembolia pulmonar? Porque deu um coágulo de sangue no meu pulmão, porque no Hospital da Vida não me deram anticoagulante. Que é um remédio que você toma, normalmente é uma injeção,
para poder ajudar a afinar o sangue, porque como você tá parado ali, imóvel, o sangue vai engrossando. Aí vai ficando difícil, né, para os órgãos trabalhar. Precisava de um anticoagulante. E aí ele foi justamente no meu pulmão do lado esquerdo. Passo por essa tromboembolia pulmonar, fico um dia na UTI, saio no outro dia, e ali começo já as fisioterapias já. Depois que eu saio da UTI. Começo as fisioterapias ali mesmo no hospital, não aguentava nem levantar o peso do meu braço nesse período. Tem até um vídeo que a Amanda fez. Eu tô assim, tipo, a fisioterapeuta tá falando, vai, João, força pra levantar o braço. Pra fazer isso aqui, ó. Eu não conseguia. Pra mim, era um esforço absurdo, colossal. E ali eu começo a entender que eu poderia me recuperar. E tem momentos que você tá se recuperando, que aconteceu comigo, que infelizmente acontece com muitas pessoas, né? Tinha momentos que eu perdi as forças ali. Mas eu pensava sempre na Amanda e no Noah. Falava, cara, o meu filho, ele tá com 8 meses, né? Eu não tava nem com... A gente casou, eu e a Amanda, a gente tá junto desde 2015, vai fazer 11 anos, mas a gente casou em 2018. Então quando a gente se casa em 2018, eu sofro um acidente em 2022, a gente não tinha nem 4 anos ainda completo de casamento, entendeu? Então pensava comigo, eu não posso desistir aqui. Te motivou ainda mais, né? Me motivou ainda mais, a minha família. Quando você teve a resposta da tetraplegia, da perda dos movimentos, o que você sentiu? Qual que foi a sua reação? Olha, eu já tinha entendido no momento do acidente que eu estava sem os movimentos. Então ali eu já comecei a assimilar. Se preparar, talvez. Se preparar para a notícia. Mas assim, eu não sou super-herói, né, de falar assim para vocês, eu não senti nada, levei numa boa e tô aqui na superação. É muito difícil porque você imagina, né, eu tinha 27 anos, toda uma vida que eu estava construindo e que ainda tinha, né, para poder continuar construindo de forma saudável, vem uma lesão gravíssima. Que não foi culpa sua. Que não foi culpa minha, né? E engraçado, né? Nunca bebi na vida, nunca tive costume de beber, e aí o cara vai e bate alcoolizado atrás. E eu tava saindo do trabalho ainda, né? Então, assim, são coisas que a gente não entende, e eu também não procuro entender. Eu sempre falo para as pessoas ao redor, eu não fico perguntando para Deus por quê. Eu pergunto para quê. Porque o para quê, ele me traz e traz, acho que para todo mundo, motivos para você continuar. Exatamente. Então, assim, é uma notícia muito, muito difícil. Os médicos, Dr. Bruno e o Dr. Pedro também, Pedroano, que cuidou de mim lá, junto com toda a equipe, eles passaram a primeira notícia para minha família. Falou, o João, ele ficou tetraplégico, ele não mexe do pescoço para baixo agora, nesse momento, e se ele tiver muita sorte ainda, ele vai passar o resto da vida vegetando. Foi basicamente isso. Caraca. Só que isso é um tipo de notícia que acontece para todos, tá? Não é só para mim. Não foi exclusividade minha, porque o início é muito difícil. Você tá ali, você tem os exames, tô falando assim, como se eu estivesse no lugar dos médicos, né? Você tem todos os exames, você pega a cirurgia, tal, beleza, foi um sucesso. Mas você olha a perspectiva daquilo ali e a experiência que os médicos têm, fala, bom, se isso aqui for parecido com o que eu já passei... E eles têm que se basear em fatos, né? Tem que se basear em fatos. É que nem você falou. Entendeu? Se você tem um plano ali geral que te dá essa informação, não tem porquê. Você tem que falar a verdade pra Exato, tem que ser. E é o melhor a ser feito sempre, sabe? É muito porque melhor que dar uma expectativa, né? Exatamente. Nessa hora, a gente, eu acho que quanto menos expectativa, melhor, sabe? Porque aí você parte do absoluto zero, ou menos 10, menos 20, né? Que aí você volta várias casas. E aí você começa a escolher o que você faz, né? Mas aí quando a Amanda chegou pra mim e falou, o médico falou que você não vai mais andar, mas saiba que, enfim, não é o fim, é o início de um novo ciclo da nossa vida. E ali começa a gente, eu me concentrar cada dia mais nas fisioterapias, porque comecei a ter respostas, e a partir dessas respostas eu comecei a me dedicar cada vez mais. Falei, opa, peraí, tô levantando eu não consegui levantar o meu antebraço e a minha mão. Agora eu já consigo levantar aqui. E aí esse braço aqui também. Eu falei, então se eu posso fazer isso aqui nesse curto espaço de tempo, eu consigo me recuperar muito mais.
Então eu não vou ser... Eu pensava assim a todo momento comigo, eu não vou ser um tetraplégico que não tem condições de mexer não tem condições de mexer do pescoço para baixo. Eu pensava a todo momento isso. Porque tem casos e casos, né? Quando a gente fala assim, tetraplégico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando a gente não tem muito conhecimento, é a pessoa que não tem movimentos do pescoço para baixo. É a primeira informação que vem do Google. Isso, exatamente. Quando você coloca lá, Exato. né? E aí, conforme você vai passando o tempo e você vai pesquisando, você vai entendendo como que funciona, aí você entende que tem tetraplégico de lesão completa e tetraplégico de lesão incompleta, que é o meu caso. Porque o que aconteceu? O osso, quando ele atinge a medula, ele não corta a medula, a minha medula óssea. Ele atinge ela uma parte. Então essa parte que atingiu, que foi na altura da C7 e da T1, né, que é cervical 7 e torácica 1, ali na coluna, quando atinge esse pedaço, ele tira essas autonomias que eu não apresento hoje. Mas, conforme os médicos falaram, tem que se dedicar para fisioterapia 100%. Porque o tanto que vai voltar não vai depender só do choque medular passar. Vai depender do tanto de fisioterapia que o João fizer. Mas assim, não é notícia fácil de assimilar, não. Não, claro. Eu vejo muita revolta a partir do momento que eu começo a colocar os conteúdos na rede social. Muitas pessoas começam a me procurar do Brasil inteiro e sempre maioria com muita revolta, sabe? Porque ainda não aceita. Igual eu falei, eu assimilei rápido e aceitei rápido para poder já começar a ter resultado de movimentos rápido. Não muito como eu falei, por causa de mim, mas mais por causa da Amanda e do focado Noah. no pequeno Noah e na Amanda. Exatamente. Mas assim, é muito difícil. Muito difícil você receber a notícia dessa, você não vai mais andar. E no início, um detalhe importante de falar, eu só mexia os olhos só. No início. Tô olhando pra vocês aqui, eu só fazia isso só. Aí aos poucos, eu nem falava, não é que eu perdia a fala, eu não tinha força pra falar. Eu não tinha força pra falar. Imagina você não ter força nem pra falar. Quem dirá levantar um garfo, uma colher e não conseguia fazer nada disso. E nesse momento, em algum momento você pensou, acabou a vida de músico, nunca mais vou subir num palco? Como que ficou a música? Como que foi a música pra você nesse momento? Eu pensei assim, em vários momentos. Tanto que no hospital eu ficava cantando na cabeça, né? Igual eu falei pra vocês lá do futebol lá atrás que eu larguei, que eu não consegui me concentrar. Esse foi um momento em que eu me reconecto com esse período, né? Que eu ficava o tempo inteiro cantando na cabeça. Eu falava assim, agora eu vou voltar e quando eu voltar, eu tenho uma causa muito maior que eu pra poder lutar. Porque eu acho assim, a música ela é gigantesca, né? Ela é gigantesca. Eu tava falando hoje com o meu barbeiro. Não é uma notícia de agora, mas acho que é uma notícia, um dado de mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, que o YouTube, acho que é mais ou menos isso ali da época da pandemia, ele recebia de upload de vídeo por dia do mundo mais de 1 milhão de vídeos por dia. Imagina hoje. Caraca. Então, assim, é muita coisa, né, pra você estar consumindo, e a gente não consegue consumir tudo isso, né? Mas eu pensava comigo assim, eu tenho que voltar muito mais forte, porque se eu tenho uma causa pra mim lutar agora por pessoas que não têm voz, eu posso ser a voz dessas pessoas, entendeu? É claro que a gente, dentro de uma causa, a gente não consegue representar todo mundo, isso é talvez utopia, né? Mas só da pessoa olhar e entender que ela também é capaz e que é possível, caramba, o João tá cantando, caramba, o João tá dando aula de canto, né? O João tá lá no podcast, o João tá fazendo... Ele tá continuando a vida dele. Então, assim, esse foi o meu maior combustível. Entender que não era mais só pelo, digamos assim, pelo sucesso da minha profissão, de sustentar minha família e tal. Eu entendia que era uma causa muito maior. É aquela velha história da representatividade, né? O exemplo, ele tem um poder muito grande. Muito. E daí vamos marcar, então vamos voltar, vamos ir agora pra 2023, que é quando volta pros palcos. Como que foi essa volta? Foi 2023, né? Que você 23. Ensaio. Conta tudo. Temos imagens de João cantando. Renatinho, João de volta à música. Como é que foi esse retorno? Foi convite? Você que decidiu? Ó, João na Night, na 14. Legal, é verdade. Aqui, né, o primeiro vídeo é na 14 mesmo. Exatamente. Esse vídeo aqui, inclusive, o Thiaguinho repostou, tá? Esse vídeo aqui. É uma trend que saiu. Esse aqui já não, mas o anterior ali, no início, é uma trend que tava rolando de uma música
época do Exalta Samba. Aham. E aí, nessa trend, ele repostou 3 vídeos da trend só. E um dos 3 vídeos foi o meu que ele repostou. Olha, que legal. Enfim, Como é que foi esse retorno? pra mim, assim, foi muito difícil porque, principalmente na parte respiratória, eu precisava me recuperar, assim, e dar muito mais do que eu já tinha dado até ali. Então eu comecei a me dedicar muito mais para as fisioterapias, quando eu enxerguei que era possível. Porque no início eu ficava, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Não duvidando de mim, mas assim, a condição física, ela vai te falando. Hoje eu não consigo nem levantar uma colher, não consigo segurar um copo. Será que eu vou conseguir voltar a cantar? Mas não era assim, tipo, um será duvidando da minha capacidade. Era assim, será que se eu continuar me dedicando a esse tanto que eu tô continuando, fisioterapia respiratória, exercícios e tal, vai ser suficiente pra voltar a cantar? Porque cantar uma música no karaokê é uma coisa. Você Sim. conduzir um show de 2, 3, 4, 5 horas é totalmente maratona. diferente. É uma maratona. Né? Ano passado teve tardezinha do Tiaguinho aqui, lá no Parque de Exposições. Foram mais de 6 horas de show. Tá maluco. Tem Então, que assim, ter um festival. É um festival de um homem só que a gente de brinca um no homem pagode, só. né? Porque o Tiaguinho, ele não anuncia convidados, né? A É. tardezinha tem essa tradição. Tá Mas vendo que a Beyoncé passa? Só falta a Beyoncé. então, cara, não duvido não, viu? Você viu que ele cantou com o Bruno Mars ano passado ou retrasado, né? Então, assim, eu acho que, enfim, pode rolar um feat aí. Mas o pagode, ele exige muita resistência. Porque no momento que você tá ali tendo que conduzir por 2 horas o entretenimento para as pessoas, não é só abrir a boca e cantar. Você tem que conversar, você tem que interagir. Tem música que é para sambar, tem música que é para chorar, tem música que é para pular, tem música que é para se abraçar. O show, ele passa, o repertório do artista como um todo, ele passa por uma nuance, né? São momentos de subida, e aí você desce, daqui a pouco você sobe e tal, e no meio do show uma música bem triste, pra finalizar uma música muito alegre. Então tem toda essa dinâmica. Eu me perguntava assim, eu sei que eu sou capaz, mas será que o meu corpo vai responder? Porque eu lembro, por exemplo, sou muito fã do Ronaldo Fenômeno. Eu lembro quando ele aposentou, a entrevista que ele deu. A minha cabeça pensa, mas o meu corpo não responde mais. Então eu ficava com isso na minha cabeça. Será que eu tô conseguindo fazer o show aqui, mas será que o meu pulmão vai responder? Será que o meu diafragma vai responder à altura? Ou será que eu vou chegar no final do show assim, desesperado para poder o show acabar? E foi assim os primeiros shows. Era um desespero as últimas músicas. Muito cansaço, né? Muito. Eu saía do show assim, eu já cheguei a sair do show desmaiado já. De tanto esforço que eu fazia. Tanto esforço, porque não é só cantar. Às vezes eu canto com o pedestal, mas muitas vezes eu canto segurando o microfone. E como eu sou tetraplégico, se eu solto as minhas 2 mãos aqui, que nem eu tô aqui a todo momento, né? Se eu solto, ó, eu vou pra frente, porque o meu controle de tronco, por conta da minha lesão, ele não é 100%. Né? Se vocês soltam a mão de vocês da mesa, tá tudo bem. Se eu solto aqui, eu vou pra frente aqui, bato a cara no microfone. Então tem tudo isso. Você também se equilibrar em cima de uma cadeira de rodas durante 2 horas ou mais. Você animar a galera, você saber puxar as músicas certas, você ter um repertório. A questão que você perguntou de ensaio, né? O pagode, no caso eu sou um artista solo, já tem mais de 5 anos, né? Quando você ainda consegue ter uma banda fixa que tá contigo ali, você consegue ensaiar. Nessa época eu não consegui ensaiar porque eu não tinha banda. A banda que eu tinha, os músicos foram tocar com outros músicos quando eu fiquei me recuperando da lesão. E aí eu tinha, digamos assim, que perdido a minha banda. Alguns músicos voltaram a tocar comigo quando eu voltei e outros já estavam com outros artistas. Mas assim, não teve ensaio. Eu mandei o repertório para os músicos, vou tocar esse repertório aqui. Mas assim, não é um repertório tipo de 30 músicas, eu mandei mais de 7 horas de show pra eles. Caraca! Mais de 7 horas de show. Não é de brincadeira. Entendeu? Tipo assim, eu não tô pra brincar. Eu falei pra galera, eu tô voltando de verdade. Tô voltando com tudo. Entendeu? Tem que ser. Porque se você não volta com tudo, a galera não entende que você talvez seja incapaz, entendeu? Fisicamente falando, entendeu? Então assim, mandei o repertório pra galera. Eu falei, vou tocar esse repertório aqui. E aí fui puxando as músicas uma atrás da outra. Porque o pagode, ele tem essa dinâmica, né? O pagode, ele não é assim, por exemplo,
É claro que eu não sou grande entendedor de todos os gêneros musicais, mas eu acompanho alguns shows de alguns artistas de outros segmentos musicais e eu vejo às vezes que o artista toca uma música, duas, para. Toca mais uma, para. Toca mais duas, três, para. O pagode, no mínimo que você tem que mandar ali para você segurar a galera com você mesmo, é no mínimo de 6 a 7 músicas por bloco ali, mais ou menos. E é uma atrás da outra, né? É Nem uma a atrás da terminou a outra. anterior, É, já você entendeu? entra na outra, É engata isso na que você outra. tá falando, né? Não tem uma pausa. É, Não tem uma pausa, tem um entendeu? mínimo. É assim, digamos que são 10 minutos tocando e um respirando e tomando água. Então faz as contas, em 2 horas, quantas vezes eu paro pra tomar água? Às vezes não paro, às vezes eu fico 20 minutos sem parar. Então assim, tem que ter muito fôlego, tem que querer muito. Uma coisa que eu sempre converso com alguns amigos meus mais antigos, que eu sempre falei assim, é uma fala minha que eu tenho muito comigo, assim. Ninguém que eu conheço vai estudar mais do que eu. Eu sempre tive isso comigo. Não por questão de competição, porque música não é competição, né? Música não é isso. Mas assim, estudar a ponto de você saber exatamente até a palavra, a vírgula que você vai colocar no meio da frase na hora que você estiver lá no show. Porque no show, se você erra na frente das pessoas, é mais difícil, né? Exato. Quando você tá ensaiando, tá tudo bem. Mas na frente das pessoas errar é difícil. Aí você tem que contornar. Você tem que dar risada, você tem que interagir pra poder contornar aquele erro ali. Às vezes até repetir o erro pra parecer que foi intencional. Louis Armstrong falava isso. Louis Armstrong falava, se você errar uma nota, faz ela de novo. Vai parecer que foi improviso e vai parecer que foi intencional. Entendeu? Então tem tudo isso, mas assim, não foi fácil, tá? O primeiro show que eu fiz, não digo assim show, foi a primeira vez que eu cantei. Depois que eu voltei, que eu entendi que eu podia voltar pros palcos, foi na Praça Antônio João, lá em Dourados, que é a praça principal onde tem a catedral. E foi um show com as meninas do Sampre aqui de Campo Grande. Ai, que legal. Maravilhoso. Eu sou muito amigo delas e além de ser fã há muito tempo. E aí as meninas me chamou pra cantar. Eu tinha acabado de chegar no show, elas me viram, me chamaram pra cantar. A primeira música que eu cantei nesse novo ciclo foi Não Deixa o Samba Morrer. Que é linda. Não, Não Deixa o Samba Morrer, né? Não pode faltar no pagode, né? Não. Falta eu, mas não falta Não Não Deixa o falta Samba no Morrer, samba. né? E aí eu lembro as meninas me receberam super bem no palco e tal. Eu só lembro da Renatinha vindo no meu ouvido falando assim, você canta Não Deixa o Samba Morrer em que tom? Aí eu virei pra ela e falei, Lá menor. Aí ela começou no violão e eu fui. Quando eu não puder pisar mais na avenida. E ali foi um momento bem emocionante, assim, porque até me emociono de lembrar, porque eu vi muitas pessoas chorando, assim, sabe? É legal você ver que as pessoas, elas estão torcendo positivamente pra você, sabe? Porque ali foi onde eu escrevi a maior parte da minha história, né? Eu tô morando em Campo Grande tem 4 meses, né? Mas ali as pessoas viram tudo, viram o João Paulo de 12 anos, o de 14, o de 17, né? Aí o que sofre a lesão e o que volta pros palcos, né? Então ali pra mim é um momento assim que eu sempre guardo com muito carinho assim no meu coração. Que lindo. Marcante. E sua relação com o palco? Desculpa me emocionar. Não, Que imagina. Sua relação com o palco ficou como depois, né? De tudo isso que você passou? Ela mudou depois? Como que é agora subir num palco e tocar? Olha, Cantar? eu vejo assim, antes eu levava a minha profissão como principalmente uma forma de dar o sustento para minha família, né? De poder cumprir os meus compromissos e tudo mais. Mas eu vejo assim que é uma... Desculpa, gente. Imagina. Eu vejo assim que é algo muito maior que eu. Engloba missão, engloba propósito, engloba passar uma mensagem só de estar em cima do palco para as pessoas que estão na plateia, porque também tem isso, né? A partir do momento que você tá ali, só de subir em cima do palco já é algo assim para as pessoas que eu vejo como uma vitória muito grande, não só para mim, mas para elas, porque são muitas histórias, né? A gente tá em cima de um palco cantando, mas muitas vezes a gente não faz, muitas vezes não, acho que na maioria das vezes
a gente não faz nem ideia do que está se passando na vida das pessoas, sabe? Eu fui cantar, por exemplo, ano passado na festa junina de Dourados, lá com a prefeitura, e aí o meu show era para ser no sábado, e no sábado tinha mais de 10 mil pessoas me esperando para cantar, e começa a cair uma chuva torrencial. E aí começa a queimar aparelho de som, não sei o que, começou, sabe, cair coisa em cima do palco, goteira em cima do palco. Foi, assim, algo muito, muito complicado de administrar. Até chegar o momento da equipe que estava lá cuidando, né, do evento, chegar para mim no camarim junto com a minha equipe e falar assim, ó, se você quiser subir, a responsabilidade é sua, porque as coisas lá em cima do palco tá caindo, tá com goteira, tá com tudo. E tinha mais de 10 mil pessoas me esperando para cantar, porque teve um show de uma dupla que, infelizmente eu não me recordo o nome agora, antes, mas uma dupla muito conhecida aqui regionalmente. E aí a galera tava naquela vibe, tava naquela coisa toda. Quando começa a chover, aí a banda termina o show. Quando a banda termina o show, o pessoal do evento coloca pagode pra tocar no som. Então tava todo mundo ali na vibe, animado, comendo. Inimigos do fim. Exatamente. Não, ninguém queria ir embora, pô. Ainda chovendo, pô, vamos ficar aqui, né? Vamos ficar por aqui. E aí o pessoal fica das 11 até meia-noite pra poder tentar resolver o problema e não consegue. E aí, quando eu anuncio... Desculpa, gente, eu tô... Imagina. E a minha rinite tá meio um pouco atacada, então eu chorei aqui, aí... Aí que piora. Né, tô chupando cana agora. E aí eu peguei, e com muita dor no coração, eu junto com a minha equipe, a gente teve que subir um comunicado que eu não ia conseguir fazer o show. Quando eu subo aquele comunicado nas redes sociais, o direct, o WhatsApp, o inbox e tudo, começa a vir uma... Caramba, tô aqui, olha aqui, eu com meu pai, com a minha mãe aqui, com meu filho te esperando pra cantar. Então, assim, foi pra mim um dia muito difícil, porque, poxa, já vinha o quê? Ano passado, 2025, mas assim, já tinha 2 anos e pouco que eu tinha voltado a cantar, mas ainda não tinha voltado a cantar num evento assim, que tomasse toda a população e que envolvesse toda a cidade, dessa proporção. Não tinha feito ainda. Claro que nesse período já tinha aberto o show do Thiaguinho, né, que a gente vai falar depois, mas dessa proporção assim de família, sabe? De ir papai, mamãe, vovó, vovô, titia, filhinho, neto, cachorro, papagaio, periquito, não tinha tido ainda. Aí eu passo pro próximo dia. Beleza. Onde que eu quero chegar com essa história que eu tô contando? Nem tudo é sobre nós. A gente acha, às vezes, que tudo é sobre a gente, né? Por exemplo, assim... caramba, fui colocar aqui meu tênis rasgou. Aí você leva lá pro sapateiro pra ele arrumar. Aí, na hora que você coloca o tênis em cima do balcão, aí o sapateiro fala assim, graças a Deus. Falou, como assim, graças a Deus? Tava rezando aqui pra Deus mandar algum cliente pra mim, porque a gente almoçou, mas não tinha janta. Isso foi uma história que eu vi recentemente na rede social. Então nem tudo é sobre nós. A gente vai no domingo, faz o show no último horário ali, 11 horas da noite, no domingo, que já é um horário muito, muito difícil, né? Já não tem quase ninguém. Mas enfim, tô ali pra entregar o trabalho, canto pra 1 milhão da mesma forma que eu canto pra uma pessoa. E aí, beleza, o show acontece, a gente termina o show, o pessoal me ajuda a descer do palco e tal, vou pro camarim. Na hora que a gente entra no camarim, a Amanda, minha esposa, que também trabalha comigo como produtora, né? Ela chega pra mim assim, tem uma mulher ali fora chorando copiosamente, querendo falar com você. Tá ela sendo segurada por duas mulheres. Aí eu falei assim, tá bom, pode pedir pra ela entrar. Quando ela entra, ela não consegue falar direito. Tá chorando muito, tá soluçando e tal. E aí a irmã dela eram 3 irmãs. Então as 2 irmãs estavam segurando a irmã que tava passando mal. E aí ela não consegue falar nada, assim, além de obrigado no final. As irmãs que contam a história pra mim. Que história que é essa? Ela pega, uma delas fala assim, há alguns anos atrás, acho que mais ou menos 2 anos atrás, a filha dela tinha 17 anos. E aí, por conta de uma depressão, a filha dela tirou a própria vida. Meu Deus. Quando ela viu você cantando em cima do palco, ela imaginou assim, meu Deus,
esse rapaz está cantando em cima da cadeira de rodas e a minha filha, infelizmente, passou por um momento difícil e não conseguiu superar e tirou a própria vida. Então, entende que nem tudo é sobre a gente, nem tudo é sobre nós. Eu não ter cantado no sábado, eu só fui entender o porquê no domingo. No domingo. Eu tava muito, muito triste, mas assim, eu só fui entender de fato que eu tinha que cumprir essa missão naquele final de semana. E aí ela foi, contou a história, agradeceu, me abraçaram. E ficou essa história assim marcada, porque eu entendi ali que sempre pode ser muito mais do que a gente acha, Claro. em relação à causa e aquilo que a gente luta, entendeu? Mas eu não imaginava isso, sabe? São coisas que a gente não imagina. Uma pessoa chegar pra você, falar que a filha dela tirou a própria vida e que você se torna um exemplo de superação pra ela. Por mais que eu tô aqui nessa condição física há mais de 4 anos, eu não fico imaginando que isso vai acontecer toda hora. E quando acontece, você se surpreende. Aí você entende que Deus, ele faz tudo da melhor forma, né? Sim. E você enfrenta... Como que é agora, né? Tem preconceito para te contratar na hora ali de você conseguir um show ou ser contratado? Quais são os desafios, né, que você vive hoje como um músico numa cadeira de rodas? Como que é essa relação, né? Ainda tem preconceito, por exemplo, do contratante? Do contratante. Ou do próprio público? Olha, eu vejo assim que o que sobressai é realmente o talento, né? Que a gente entrega. Mas existe sim alguns contratantes assim que têm preconceito, que não querem me contratar porque talvez acham que eu não sou capaz de entregar o show, ou que eu vou ficar exigindo muita coisa em relação à acessibilidade, que é o mínimo que a gente tem que ter e não tem, né? Por exemplo, a maioria dos shows que eu vou fazer tem que me ajudar 3, 4, 5 pessoas a subir no palco, porque não tem acessibilidade. Então eu acredito que essa seja uma das coisas que eu vou ajudar a contribuir ao longo do caminho, a ter mais acessibilidade nos eventos, né, das pessoas entenderem que todo mundo está ali trabalhando por um bem maior, mas se você não der acessibilidade para quem precisa... Claro, sem dúvida. Entendeu? Aí... caramba, vamos exigir alguma coisa aqui, uma rampa, algo do tipo assim, aí você chega lá no evento, não tem, né, porque é mais caro para poder, como que eu vou dizer, para poder tirar do bolso ali, né, muitos contratantes acabam não vendo isso como investimento, acabam vendo só apenas como custo, né, então tem um desafio sim, mas não são todos não, tá, são alguns, assim, uma minoria que eu já percebi isso, não, porque é uma coisa que a gente percebe, entendeu? Você percebe ali na hora que você tá trocando com a pessoa, que você tá trocando informação, que você tá negociando, não só eu, mas a galera da minha equipe, que também fecha shows, eles também percebem. Fala assim, olha, eu acho que isso aqui, o cara não fechou por conta da tua condição física. Porque é carne de pescoço. Gente, eu acho assim que, por exemplo, se a gente pegar o IBGE de 2022, ele diz pra gente que existem mais de 14,5 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Se a gente tá falando aí também do último IBGE de pouco mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, então assim, se você fizer uma conta, não vou conseguir fazer essa conta agora, mas pela proporção de 220 para 14, toda família tem alguma pessoa com deficiência. Todas as famílias. Ou às vezes o pai, ou é o vô, ou é o tio, sabe? Ou é a professora, ou é o professor, ou é o amigo. Todo mundo tem. E eu vejo assim que sempre as pessoas que... Desculpa que a minha coriza tá um pouco atacada. E eu chorei, então tá um pouco atacado ainda. Eu vejo que a maioria das pessoas que me ajudam nos lugares que eu vou são pessoas que... tem algum familiar muito próximo, algum amigo muito próximo que passa pelas coisas que eu passo. Então eu vejo isso. Por exemplo, fui dar uma entrevista ano passado lá em Dourados, e a menina me ajudou a chegar até o local, né? Aí na hora que ela me ajudou a estacionar, ela parou do meu lado assim, ela falou assim, deixa eu te falar, o meu pai, ele ficou na cadeira de rodas durante 5 anos por conta do AVC e tal, a gente ajudou a cuidar, acho que 5 anos mais ou menos. Ajudou a cuidar dele, tal, até ele perder a vida. Então,
desse lado de cá, eu sei o que a sua esposa passa. Eu não sei o que você passa, mas eu sei o que a sua esposa passa porque eu passei com meu pai. Então é mais ou menos por aí. Mais motivos pra seguir, né? Mais motivos pra seguir. É porque se eu optar por desistir, Não. o que eu tô perdendo? E quem que tá perdendo junto comigo? Claro, sem dúvida. Porque se a gente ganha, muitas pessoas ganham com a gente, né? A Amanda vai ganhar, o Noah, a nossa família vai tá vencendo. Mas e se eu perco, eu levo eles também pra derrota. Então a gente tem que continuar, a gente tem que ter todas essas valências, esses pontos positivos de persistência, resiliência, não desistir, consistência, se manter firme no tratamento e tudo mais. Mas assim, a gente tem que pensar que pessoas também estão dependendo da gente ou para se inspirar ou para poder realmente você botar a comida na mesa, que é o meu papel de pai, né? De esposo dentro da minha casa, né? E, João, recentemente, eu acredito que foi em 2025, por ali, sua vida deu mais uma guinada, que foi você começou a dar aula de canto. Comecei a dar aula de canto. Eu queria que você comentasse sobre como que você foi parar ali, nessa realidade, né? É claro que não falta experiência, né? E também temos mais um videozinho de depois de um tempo você voltando a andar. Como é que foi isso? Ah, legal. Eu quero que você explique pra gente. Que bacana. Esses dois aspectos. Vamos começar pelo vídeo. Isso aí é lá em São Paulo, no passado, em março de 2025. Eu recebi o convite do Helder e da Mayra, que hoje é o maior casal influenciador PCD do Brasil. Eles são de Nova Andradina, estavam morando em São Paulo nessa época e recentemente agora voltaram para Nova Andradina. E aí eu recebo a mensagem do Helder, que acabou se tornando um amigo assim como a Mayra, né? A Amanda também, né? A gente acaba se falando bastante, tem uma amizade bem legal. O Helder me manda uma mensagem: João, dia 30 e 31 de março vai ter o exoesqueleto aqui na clínica que eu tô fazendo tratamento em São Paulo. E eu queria te convidar para poder participar. Vai estar eu, vai estar você, vai estar a Laís, que é da ginástica artística, né? Que sofreu também acidente de esqui e tal, ficou tetraplégica também. Vai ter uma galera aqui de influenciadores PCD, eu queria que você estivesse junto. Você aceita o convite? Eu falei, aceito. Isso foi no domingo. E aí, tipo, era no outro domingo. Aí, o que eu falei pra Amanda? Eu falei assim, bom, a única forma que a gente tem de levantar uma grana para ir para lá e cobrir todos esses custos é levantando uma campanha. Então, na segunda-feira, na hora do almoço, eu subo a campanha e aí, de segunda-feira até sábado, a gente consegue arrecadar 10 mil reais. Olha só. E aí, nesses 10 mil reais, cobriu todos os custos, porque, poxa, nada é barato em São Paulo. Né? Não. Só para alugar Estadia, o apartamento, né? O apartamento foi quase 2 mil reais. De alimentação, uma marmita em São Paulo é 45 reais. Tô falando de um ano atrás, imagina agora. Então, assim, tudo é muito caro. E aí tinha que ir pra lá porque, assim, foi algo que Deus preparou através do Helder e da Mayra, né? Aí eu tive a oportunidade de andar no exoesqueleto. Esse exoesqueleto, com o Dr. Thiago Ribeiro Pires, que é de Goiânia, é o mesmo exoesqueleto que o Fernando Fernandes, que é apresentador da Globo, que era do Big Brother, né? E é o mesmo exoesqueleto que ele andou. Se eu não estiver enganado, acho que a única diferença é que eu andei em São Paulo, no exoesqueleto, e ele andou em Brasília. Mas, por exemplo, a Laís andou no mesmo exoesqueleto que eu andei. Vários outros amigos, né? O Júlio, que é lá de Curitiba, inclusive mandar um abraço pro Júlio e pra Pri, que se tornaram um casal também amicíssimos nossos. Eles têm um perfil que chama Somos um Milagre. E aí ele teve AVC, né, há mais ou menos 12, 13 anos atrás. Posta a história deles lá todo dia, uma história de superação também. Mas assim, essa foi a primeira vez que eu andei depois do meu acidente. Ou seja, ano passado, então depois de 3 anos e alguns meses foi a primeira vez que eu andei. É uma sensação maravilhosa. Incrível, não tem como descrever em palavras, sabe? Claro. Se eu posso ficar pra vocês aqui, o podcast pode ter 10 horas e eu ficar só tentando colocar adjetivo. Eu não vou conseguir definir, porque é algo assim que mexe muito, sabe? E, enfim, só agradecer pela oportunidade a eles e continuar com o tratamento firme. E as aulas de canto? Olha, eu recebo convite para dar aula de canto desde 2014. Olha que massa. Só que assim, eu sentia, não só que não era a hora, mas eu também sentia que eu precisava me preparar, precisava me estudar para isso, né? Porque, não vou dar aula de canto assim. Canto bem, e isso é o principal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, como artista, como músico em cima do palco, é uma coisa.
Mas será que eu consigo, de forma pedagógica e de forma didática, passar esse conhecimento para os meus alunos e alunas? Essa que era a minha grande questão. Então eu peguei e fui atrás de estudar. Isso despertou mais em mim ano passado, porque ao longo desses 11 anos, né, de 2014 a 2025, eu recebia quase que toda semana. João, caramba, eu vejo que você canta aí, cara, me ajuda também. Quero fazer as coisas que você faz. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, tal. E o que eu fazia nessa época? Eu chamava as pessoas na minha casa e explicava como que eu estudava. Não cobrava nada. Nunca cobrei nada nesses 11 anos aí. E nesse período foram várias e várias pessoas na minha casa, vários cantores e cantoras. E aí, quando foi no final de 2024, eu conversando com a Amanda, a gente trocando uma ideia, eu falei assim, cara, eu queria fazer algo só relacionado à música a partir de agora, né? A gente começou a viver um ciclo ali novo em outubro de 2024. Eu falei assim, eu quero viver algo só relacionado à música mesmo. Por mais que a gente tá passando toda essa dificuldade e tal, de tentar reerguer a minha carreira e tal, e ter mais shows e agenda lotada e tudo mais, quero fazer algo relacionado à música. Conversando com ela, me veio esse estalo. Falei, caraca, as aulas de canto que as pessoas me pedem. Eu acho que eu tenho capacidade para isso. Mas mesmo assim, como eu ainda não tinha começado a estudar, eu fui atrás de quem sabia, né? Então eu fui atrás da Rita de Cássia, que foi minha primeira professora de canto. Lá em 2012, quando eu tinha 17 anos, lá na Casa da Cultura em Dourados. Inclusive, mandar um abraço para a Rita, que se tornou uma grande amiga, me ajudou nesse período. Ela falou, João, você tem total, como que eu posso dizer? Você tem uma bagagem que te dá total confiança para você fazer o que você faz, o que você quer fazer como professor de canto. Você precisa estudar. E precisa alinhar algumas coisas, precisa fazer isso, aquilo. Me deu vários toques, várias dicas, vários conselhos que eu uso até hoje. E aí eu comecei a pesquisar cursos de canto. E aí eu fui atrás, consegui achar um curso, inclusive mandar um abraço pro pessoal do Full Voice, né, Institute, que é o mestre Fernando Zimmermann e a nossa professora, a nossa mestra Luísa Lobo. E, ser humanos incríveis, né? O mestre Fernando, ele não mora mais no Brasil, ele mora no Canadá, lá em Quebec. E a Luísa, ela mora ainda em Santa Catarina, que é onde o Fernando morava. Eles tinham escola lá e tal. Conheci eles, troquei ideia, tirei dúvidas e tal. Comecei a estudar. E na primeira postagem que eu faço assim, olha galera, estou fazendo aula de canto. Já enche. Choveu de mensagens. Foi nessa época que eu fui no Exoesqueleto. Então, assim, eu fui pra São Paulo com o meu celular, assim, lotado de mensagens. Lotado. E aí, tanto que a gente ia ficar até mais alguns dias em São Paulo, mas eu resolvo voltar por conta que eu já tinha alunos para poder começar a dar aula já. Que legal. E aí eu começo a dar aula em abril do ano passado. Ainda tô terminando o curso, que é longo. Eu vou terminar até o final desse ano, mas chega um módulo no curso em que você, vamos dizer assim, é obrigado a dar aula, porque aí você chega um momento que você tem que pôr em prática o que você está estudando. Só posso pedir um negocinho pra Amanda? Claro. Você pegar coisa pra me limpar o nariz, por favor? Que depois que eu chorei aqui, minha coriza não tá querendo parar mais. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer todo esse processo, assim, sabe? Continuar estudando, continuar se dedicando, porque a gente mexe muito com a expectativa dos alunos, né? Sim. Então, a partir do momento que você tá ali passando os ensinamentos, as técnicas e tudo mais, você tem que ter muita responsabilidade, porque eu vejo, por exemplo, uma amiga minha me procurou querendo fazer aula, mas aí ela estava fazendo uma aula com um professor antes que passou técnicas e alguns ensinamentos que não era o momento, e ela desenvolveu o mesmo cisto líquido que eu tive lá atrás. Que loucura. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Quando o aluno ele chega para mim assim, em condições que ele não consegue fazer nada, eu já encaminho para fonoaudiólogo, já encaminho para otorrino, vai lá primeiro, faz algumas sessões, passa por eles, depois você volta. Mas quando os alunos já estão em condições de fazer as aulas, aí é dar seguimento, entendeu? E alinhar as expectativas principalmente, porque... E preparar, né? Porque assim,
falando de técnica vocal, se você se dedicar realmente para aquilo ali, eu acho que a grandiosíssima maioria das pessoas consegue fazer. Mas só que está muito mais relacionado ao psicológico. Então, por exemplo, tem aluno meu que canta muito bem, mas não consegue destravar. Não consegue. Até hoje tem alguns alunos meus que já tá comigo aí há um bom tempo, só que psicologicamente é a maior trava que a pessoa tem. Porque as cordas vocais, elas são, como que eu vou dizer? Elas são músculos, entendeu? Então você consegue desenvolver como você consegue desenvolver um bíceps, um tríceps. Tem que exercitar e tem que procurar. Exato. É verdade. Mas só que assim, no final das contas, se você psicologicamente tem muitos bloqueios, aí você tem que se libertar deles. Então, e eu posso ajudar nisso. Mas não sou eu que vai tomar a decisão de se libertar dos bloqueios, né? E quem quiser, então, fazer uma aula de canto, tentar, né? Se tornar um profissional, quem sabe. Sim. Quem A sabe. câmera é sua, é só É mandar seu um Instagram, então, entre em Essa aqui? contato. Isso. Pode entrar em contato comigo, é 67996306100. Manda mensagem lá pra gente poder alinhar certinho. E tem também o Instagram. E tem também o Instagram, @joaocamaleão.jc. Pode entrar em contato por lá também, que é a minha rede social principal. E a gente alinha da melhor forma para poder desenvolver a voz cantada aí de quem quiser desenvolver. Perfeito. Gostei. Eu vou entrar em contato porque assim, eu sou Vamos lá, cantora. vamos lá. Mas você sabe que tem alunos que entram em contato comigo que não tem a pretensão de cantar em nenhum lugar, a não ser na casa deles. Só pra se exercitar mesmo. É. Só pra se exercitar, às vezes pra cantar no karaokê, É legal. pra cantar na roda de violão que vai ter final de semana, no churrasco, no pagode que vai ter em casa. E a maioria dos meus alunos são assim. Tem alunos que querem cantar na igreja, querem cantar profissionalmente, mas é a menor parcela, acredita nisso? A maioria é pra poder se preencher mesmo com a música. Eu acredito. A música é muito gostosa, né? Demais. Fazer ela parte da sua vida. E Sim. cantar sozinha no chuveiro. Quem canta seus males espanta. Deus. Espanta, cara. E a música ajudou a me salvar também nesse período lógico. aí da minha Acredito. lesão. Ajudou muito, só agradecer a música. João, obrigado por você ter vindo aqui, Imagina. compartilhado a sua história, que é muito inspiradora, que você continue cantando e encantando em cima dos palcos e, Sim. claro, servindo de exemplo, né, pra tanta gente que se inspira em você. Muito obrigado Isso. mesmo. Imagina, muito obrigado pelo obrigada. convite, viu? Assim, vai ser muito importante tá sendo esse porta-voz cada vez mais para as pessoas. Como eu disse, né, é uma missão. Então, que as pessoas possam ver que elas também são capazes, independente de lesão, independente de alguma deficiência que elas tenham, entender que elas podem fazer dentro daquilo que tá proposto ali, que ela consegue fazer. Então, muito obrigado pelo convite e que seja a primeira de muitas. Ai, tomara. A gente torce muito pelo seu sucesso. Obrigado, viu? Obrigado Muito bom. mesmo. E você que tá assistindo a gente, muito obrigada. Compartilha esse vídeo, curte, manda pra todo mundo. Entre em contato com o João, vai que você tem uma voz Isso, aí fazer uma aula maravilhosa. de canto. Verdade. E tá escondendo. Não sabemos, entre em contato com ele. Muito obrigada pela presença. Semana que vem. Semana que vem a gente Tem tá mais. de volta. Com 19 mais horas. convidado bacana, com mais gente interessante e muito bate-papo pra você curtir, tá bom? Semana que vem, Exato. na Língua do PP. Tchau, tchau, gente. Isso, tchau.